Salve, torcida tricolor, olha nós de volta aqui. Já vamos direto ao assunto, que aqui não tem enrolação. Já vou direto com você, Henrique Baracho. Parece que tudo indica, quase tudo certo. André Silva, novo atacante do São Paulo. Nós vamos trazer em detalhes aqui para a turma que está em casa como que está, em que pé está as negociações. São Paulo quase perdeu o atleta para o Vasco da Gama, que entrou forte na parada, mas me parece, Henrique, que a vontade do jogador é de jogar no São Paulo Futebol Clube, e a gente tem que valorizar muito isso, que ultimamente o São Paulo tem perdido para Fortaleza, Bahia e todos esses times aí, quase ninguém quer jogar no São Paulo, e o André Silva quer sim jogar no São Paulo, jogador da Europa, né, de 26 anos de idade, centroavante. Parece que vem boa notícia aí, né, Henrique? Sim, parece que vem mesmo. Realmente o Vasco entrou forte na disputa pelo atleta, né? Mas o São Paulo já tinha conversas adiantadas com o jogador que gostou do projeto, quer jogar Libertadores, e isso assim pesou bastante para a negociação, tá? Tanto que o Vasco hoje vê o negócio mais distante, né? Eu vi mais cedo também algumas informações que viram aí do programa Arena SBT, né? Que o jogador está praticamente certo com o São Paulo, tá? Detalhes aí de um anúncio. Resta agora o São Paulo conseguir a negociação com o clube português, né? O clube português está querendo as mesmas condições que ela quase vendeu o jogador para o Elas Verona, né? Então ele busca conseguir as mesmas condições com o São Paulo. A gente sabe a situação do São Paulo, sabe que as mesmas condições não vai dar certo para o São Paulo. Então essa negociação com o clube é um pouco mais difícil, mas acho que a vontade do jogador vai pesar nesse momento. Só para a galera que está em casa entender, o clube português, né, o Vitória de Guimarães, negociou o André Silva, ou iniciou tratativas para negociar o André Silva por 3 milhões de euros com o time italiano, o Elas Veronas, certo? Não deu certo, no último momento a negociação não aconteceu, Por e problemas aí de surgiu passaporte. isso, não saiu o passaporte do jogador, então, enfim, ele não conseguiu fechar, né, com o time italiano. Depois, decorrer da temporada, começou a temporada, né? Eu estava no intervalo ali entre a intertemporada, a temporada na Europa, para quem não sabe, começa no meio do ano, tem um intervalo no fim do ano e começa a última parte da temporada. E a temporada se encerra agora no meio do ano. Voltou e o André Silva voltou bem, Henrique. Voltou com bons números. Vou trazer até algumas informações aqui dele daqui a pouco, né? Voltou com bons números. O São Paulo se interessou pelo atleta. O São Paulo procurou o agente do jogador e o jogador para fechar. E o Vasco também ficou interessado. Acionou o André Matos, né? E só que o que o Vasco fez? Foi na vias do clube. Procurou o clube português. Então ficou nessa situação. O Vasco se acertou valores e pagamento com o clube português e o São Paulo acertou salário, luvas, condições e projeto com o jogador e seu staff. Na hora do vamos ver, o jogador manifestou a vontade de jogar no São Paulo. O que impede o São Paulo de anunciar o André Silva, só para vocês entenderem? A gente fez todo um compilado, buscou entender em detalhes a situação do André, com as fontes que a gente tem de setoristas, de pessoas importantes que acompanham o dia a dia do São Paulo, né? Então, o que está impedindo? A forma de pagamento. São Paulo não tem dinheiro, não vai pagar à vista. O Vasco tinha a intenção de pagar à vista ou boa parte do valor já, né, na negociação, startando a negociação com o clube português. O São Paulo não tem esse dinheiro. O São Paulo quer pagar do estilo Casas Bahia, perder a vista de parcelas para o clube português. O clube português está pé da vida, mas a vontade do jogador está segurando o negócio com o Vasco e está impulsionando o São Paulo, que está usando essa vontade do jogador, para barganhar o parcelamento do jogador junto ao clube português. O que pode acontecer? A expectativa é que o São Paulo já anuncie o André Silva no decorrer dessa semana, e se chegar, Henrique, já chega pronto para jogar, porque está em pleno vapor no futebol europeu, no Campeonato Português. Com certeza. É um jogador, assim, acabei vendo, não conhecia, mas desde que surgiu esse interesse do São Paulo, deu uma pesquisada mais aprofundada nos números do jogador, né, no seu estilo de jogo.
É um jogador que lembra bastante o Grafite, tá? É um jogador alto, veloz, de boa movimentação, joga fixo na área, pode jogar também caindo pelas pontas. E uma questão interessante nessa negociação, pode ter muito torcedor se questionando o seguinte: é praticamente o mesmo valor que pagaria no Traíra Paulista, né? Só que o São Paulo não pagaria isso à vista para o Fluminense. Então, talvez isso que o torcedor não tenha entendido, tá? Eu ouvi de alguns torcedores, pô, mas ia pagar isso naquele meia-boca lá. O São Paulo não pagaria os 19 milhões ao Fluminense à vista, né? Também seriam E foi, e parcelados. foi esse e foi esse o motivo que ele foi para o Palmeiras. O Palmeiras ofereceu à vista para o Fluminense. Justamente. E eu acho Além que da nesse vontade do caso jogador de. nesse caso do André, é o contrário, né? O que vai ajudar o São Paulo é a vontade do jogador. O jogador quer vir para o São Paulo, gostou do projeto. Por mais que o Vasco falou com o clube, o jogador já tinha conversas avançadas com o São Paulo. O São Paulo, na verdade, foi o primeiro clube a procurar o jogador. E eu acho que o São Paulo agiu com certa expertise nessa situação. Porque como a situação do São Paulo financeiramente não é das melhores, a ideia do São Paulo foi seduzir o jogador com o projeto. Foi trazer o jogador, ó, vou trazer o jogador para o meu lado e ele me ajuda com a negociação. Eu acho que foi a estratégia perfeita do São Paulo. Não, e olha que bacana. O Traíra Paulista, né? Ele manifestou a vontade dele ia pesar. Ele não manifestou para o Fluminense a vontade de ficar no São Paulo. Fluminense, ó, parcela aí, eu quero ficar aqui. Não, ele queria ir para o Palmeiras. Então o Fluminense já juntou, né, a fome com a vontade de comer. Ele queria ir para o Palmeiras e o Palmeiras ia pagar à vista. Tchau, São Paulo, vida que segue. O Já o Fluminense é o André menos Silva, não. culpado disso aí. Menos culpado, tá na dele, né? Show. Já o André Silva é diferente. Ele falou: não, não, não. Se vai pagar à vista, não, é problema de vocês. Eu quero jogar no São Paulo. E detalhe: um jogador que teve essa mesma postura, né, foi o Rato. O Sim. Rato disse: não, não vou para o Fortaleza, eu vou jogar no São Paulo Futebol Clube. Já o Marinho fez o contrário: eu não vou para o São Paulo, eu vou para o Fortaleza. Coisas do futebol. Mas eu vou trazer aqui um pouco dos números, né, e das informações do Transfer Market sobre o jogador, para a galera de casa ter uma noção. E tem um vídeo aqui no canal mais detalhado em relação ao André Silva, inclusive com lances de gols que o André teve nessa última temporada, durante a sua atuação no futebol português. Um vídeo super interessante. Então, se inscreve, clica aqui no link aqui embaixo, vou ver se eu consigo colocar nos cards, ou aqui em cima, ou na descrição, ou no comentário fixado desse vídeo, o link que fala um pouco mais sobre o André Silva. Se você não encontrar o link, pode se inscrever, que tem na nossa lista de vídeos, vai ter lá com certeza para você ver. Então vamos ver os números dele, Henrique, só para a gente dar uma relembrada e para a galera de casa entender quem que é esse jogador. Deixa eu só projetar aqui as informações dele. Então tá aí, tá na tela. André Silva, 26 anos, brasileiro, 1,81 m. A gente falava no outro vídeo, né, Henrique? Altura boa para um jogador centroavante. E detalhe, ele não é centroavante, tá? Camisa. Ele é um jogador que flutua também, faz jogos pelo lado e pode jogar junto com o Caleri. Joga com Inclusive, a tá? 7 lá. Joga com a 7, não é aquele centroavante fixo, né? Camisa 11, camisa 9, colado na área. No Transfer Market, ele tem mais, o desempenho dele está um pouco melhor, ele tem mais gols e um pouco mais de jogos, mas a última atualização do Transfer Market está com 21 jogos e 10 gols, avaliado em 2,5 milhões, mas a negociação com o time italiano que naufragou, inflacionou um pouco os valores do jogador, né, Henrique? Sim. E atualizando esses números, tá? Vi uma atualização hoje dos números dele. São 28 jogos e 13 gols marcados, tá? Esses são os números atualizados dele aí. Realmente, acho que a quase ida dele para a Itália acabou inflacionando um pouco o jogador, né? E acho que inflacionou também esse interesse repentino dos clubes brasileiros, né? Um jogador até desconhecido do público brasileiro, né? A maioria dos times não tinha conhecimento. A gente fala no vídeo anterior que, inclusive, ele sai muito novo do Brasil, né? Ele passou pela base do Internacional. Foi, acho que, o clube de maior expressão que ele teve no Brasil antes de ir para a Europa, né? E na Europa ele fez carreira, então é um jogador que chega com essa característica do futebol europeu, com esse entendimento tático, com essa disciplina. Se realmente concretizar a vinda dele para o São Paulo, acho que o São Paulo ganha muito com isso daí. Então é isso, torcendo demais para que venha. A gente precisa de um centroavante. Lembrando que São Paulo também busca
um zagueiro canhoto e um lateral esquerdo, mas a situação do São Paulo no mercado não está fácil financeiramente. E disponibilidade de atleta, o que tem de um bom nível é um valor muito alto. São Paulo não tem dinheiro, então São Paulo já até cogita, Henrique, não contratar ninguém até o meio do ano, fechar aí no máximo o André Vi isso Silva. também. Mas tomara que São Paulo consiga os 3 reforços e o André Silva, para mim, é um baita de um reforço. Então é isso, galera. Valeu. Sem enrolação, obrigado para você que ficou até o final desse vídeo. Se inscreve no canal, a gente está com a meta humilde de atingir 200 inscritos e você pode ser um desses 200. Então apoie o canal, ajude a gente aqui, porque esse canal é muita notícia, muita informação e zero mimimi. Você, torcedor de qualquer clube do Brasil, seja muito bem-vindo. Vem para a resenha, deixa um comentário que a gente vai deixar coraçãozinho para todo mundo e vai responder todo mundo, independente do clube que você torce. Então, valeu, um forte abraço e até a próxima.